China, Além da Muralha. Quarto programa, hoje, 4h30 da tarde. Apoio Pfizer. Conheça o programa que ajuda você a cortar um hábito. Ford Fusion. Quem dirige fez por merecer. Nossa Caixa. O Banco de São Paulo. E Neusaldina. Dor de cabeça? Chama Neuza. O bordado do Piauí enche de cores a caatinga. As bordadeiras de Dom Inocêncio aprenderam a colorir o sertão. Uma cidade onde quase todos os moradores são parentes. O último registro de roubo por aqui foi em 2005. A música do Reisado lançada em CD. Via Brasil, hoje, 7h30 da noite. O ministro Miguel Jorge afugenta as avaliações pessimistas dos economistas, contando que as empresas brasileiras estão investindo como nunca. Confira. Espaço Aberto com Miriam Leitão. Hoje, 9h30 da noite. Canais Globosat, a melhor programação que sua TV já viu. Quer ver? No Multishow, a premiação mais democrática da nossa música e programas em ritmo de mês do rock. No Canal Brasil, a nova temporada de Cone Sul e a estreia da série Você Está Aqui. Nos canais Sport TV, bola na rede ao vivo com a Copa Sul-Americana e a Copa do Mundo de Futebol de Areia. Na Globo News, o que acontece de importante está no Em Cima da Hora, Jornal das 10 e Conta Corrente. No Universal Channel, episódios inéditos de Law and Order, Justiça a toda prova. O GNT estreia a série inédita Um Mundo para Chamar de Seu e documentários dedicados à sustentabilidade. Nos canais Premiere, os duelos do UFC 86 e os jogos do Brasileirão ao vivo. Na rede Telecine, o Balconista 2, Norbert, Um Beijo a Mais, Duro de Matar 4.0. Julho, nos canais Globosat. Atividade. Apoio Centro. Viva de A a Zinco. Experimente uma vida de A a Zinco com Centro. A de aproveite, I de imunidade, S de 100 calorias. Centro tem todas as vitaminas e minerais de que seu corpo precisa e não engorda. Centro. Viva de A a Zinco. Seu dia a dia tem a ver com uma vida saudável e divertida? Se essa pergunta é difícil de responder, que tal parar um pouco e se ouvir? Dedicar atenção ao que o seu corpo e a sua mente precisam para estarem bem? No programa de hoje vamos mostrar alguns caminhos para descobrir o prazer de se cuidar. Especialista em acupuntura e medicina chinesa, grande conhecedor das plantas medicinais, com 6 livros publicados. O médico carioca Alex Botsaris está lançando O Prazer de Se Cuidar, um guia para o autoconhecimento ao alcance de todos. Em linguagem simples, o livro reúne conceitos positivos como arte, talento e criatividade. Métodos terapêuticos simples, como equilíbrio, energia e bons fluidos. Tudo para ajudar a recuperar a autoestima e o gosto de se cuidar. Como encontrar esse prazer se às vezes a ida ao médico nem sempre nos remete a uma coisa positiva, né? Bom, esse foi fundamentalmente o motivo que me levou a tocar e a explorar esse tipo de assunto, porque é um assunto fundamental na questão do cuidado. Se você associa o cuidado com falta de prazer, com uma coisa chata, sabe, com uma ameaça, né? Então muitas pessoas associam o fato de ir ao médico a uma ameaça, a uma coisa ruim. É claro que isso não pode funcionar direito. E você sugere alguns exercícios criativos aos seus leitores, pedindo para fazer associações do se cuidar com coisas positivas, palavras positivas.
Que exercícios são esses? Bom, o exercício principal é um exercício que eu chamo de autoconexão, que é você começar a criar de novo as conexões com a sua essência, que é aquilo que é fundamental para você. Então, um exercício inicial é um exercício perceptivo em relação a si mesmo, né? Assim, não só um exercício meditativo, mas um exercício perceptivo no qual você vai percebendo as partes do seu corpo e também aprendendo a prestar atenção naquilo que te faz bem e naquilo que te faz mal. Não precisa ter uma posição especial, não precisa, você pode sentar numa cadeira ou você pode estar num lugar qualquer, né? Então você tem que sentar, aprender assim diariamente, sentar, entendeu? Se introspectar, sabe? Ir para dentro de si e se auto-perceber. Pensa assim, como eu estou hoje? Deixa eu sentir como eu estou hoje. O que eu preciso? Arguir a si mesmo o que você está sentindo, que é um exercício mais mental do que um exercício físico. Como encontrar paz, prazer em se cuidar, num mundo que às vezes é tão corrido e tão cheio de estresse? Isso é um dos desafios, né? Ninguém consegue viver sem ter nenhum tempo para dedicar a si mesmo. Então, se cuidar não é um ato de você um dia ir no médico, mas é algo que você faz diariamente. São aquelas atividades que você reserva que são para o seu bem-estar, para que você fique bem, para que você consiga suportar essa demanda, esse estresse do dia a dia que você citou. Porque são tantas frentes, né, doutora? Às vezes tem um lado físico, tem que cuidar do físico, tem que cuidar do lado profissional também, o lado psicológico, emocional. E às vezes pensar em tudo isso já é um estresse. E como encontrar esse equilíbrio? Vamos pensar que existem algumas coisas que são rotinas que você vai incorporando, rotinas para a sua vida que você percebe que são aquelas que te trazem ao equilíbrio, que são as rotinas que são prazerosas, mas ao mesmo tempo você está cuidando de si mesmo. Como, por exemplo, a maneira como você vai preparar a sua comida, você já pode aprender a selecionar, vamos dizer assim, os alimentos que você gosta mais, porque a questão do prazer também é fundamental para a saúde, né? Você tem que comer bem, mas tem que comer com prazer. Existem algumas coisas que a gente colhe na frente, entendeu? Que elas, no início, elas não dão prazer, mas a gente sabe que depois de um tempo, com a insistência, com a gente conseguindo aplicar a disciplina ao dia a dia, a gente vai colher esses frutos. Uma delas é o exercício. Inicialmente é difícil, né? Até você montar a sua rotina de exercícios e estar fazendo ela regularmente, é um esforço. Mas depois que você implantou isso, o exercício te traz muito prazer. Meu nome é Ricardo, eu tenho 57 anos, sou empresário. Eu me cuido fazendo exercícios com uma frequência de 3 a 5 vezes por semana. Eu acho muito importante a gente estar capitalizando saúde para o futuro. Quando é que você parou para pensar, ok, agora eu tenho que cuidar um pouco mais de mim? Na realidade, eu sempre gostei muito de esportes, né? Então eu sempre fiz algum tipo de esporte a vida inteira. E com o passar dos anos você vai vendo a importância disso para a sua saúde, em termos de qualidade de vida. E hoje tem muito mais informação a respeito disso. Hoje a gente tem uma diferença muito nítida entre aquelas pessoas de mais idade que têm alguma atividade esportiva e que têm uma qualidade de vida muito melhor, muito mais disposição para fazer as coisas e tal, e aqueles outros que não têm, que têm mais doenças, etc. Então, eu acho que, sei lá, de uns 15 anos para cá, eu passei a ter mais consciência dos benefícios que isso pode me trazer.
E o fato de estar praticando tantas atividades voltadas para o seu equilíbrio emocional acaba te ajudando também no trabalho, nas decisões diárias? Eu acho que para a gente poder estar aliviando essa tensão proveniente do estresse diário, é fundamental você estar fazendo esse tipo de coisa. A atividade física, eu sinto falta quando por algum motivo eu fico uma semana sem fazer e tal, eu fico mais tenso, e eu acho que isso é fundamental. Estou na fase da pedalada. É um exercício em que você fica em contato direto com a natureza, quer dizer, além da atividade física, você tem uma coisa assim de uma higiene mental. Eu gosto muito de fazer mountain bike, de subir. O Rio de Janeiro tem lugares maravilhosos para esse tipo de prática. Então isso é uma atividade que eu faço um treinamento de 3 a 5 vezes por semana, na parte da manhã, cedinho, 7 horas eu já estou pedalando. Vai para o trabalho novo, né? Vou. Quer dizer, eu chego lá renovado, cheio de disposição, cheio de energia e enfrento mais um dia de trabalho aí. Em busca da saúde, às vezes as pessoas buscam as terapias não convencionais. Quando utilizá-las e por quê, doutor? As terapias não convencionais são ideais para esse tipo de cuidado, né? O cuidado com si mesmo. Por quê? Primeiro porque elas trabalham com o conceito de equilíbrio e com o conceito de prevenção, né? Que é algo que é fundamental, ou seja, para você se sentir bem, você tem que estar equilibrado. Em segundo lugar, porque as terapias não convencionais nem sempre são associadas a tratamentos mais intervencionistas, quer dizer, as pessoas têm uma aceitação muito melhor disso. Então elas são, vamos dizer assim, realmente muito boas para isso. Agora é claro que cada pessoa tem que aprender, né, a descobrir aquela terapia que fala mais a pessoa. Então vamos falar sobre algumas delas. A acupuntura, por exemplo, que é a sua especialidade. Tradicionalmente, ela já tinha essa conotação de ser usada preventivamente, né? Existiam nos textos clássicos de acupuntura essa menção assim, fazer um tratamento de tantos em tantos tempos para evitar que você fique doente. E a acupuntura dá uma sensação de bem-estar muito grande porque libera endorfinas, que são substâncias que cortam o estresse, que dão uma sensação de bem-estar. A mesma coisa que acontece, por exemplo, quando você faz uma corrida longa. Então a acupuntura é uma das terapias que a gente pode usar. A acupuntura ela tem uma função assim de equilibrar, né? Na realidade a gente quando faz exercício, vira e mexe, a gente tem alguma contusão, uma dor nas costas, então ela tem assim uma função pontual para você tratar de uma contusão, mas eu observei que é uma coisa que equilibra muito e eu acho que quando eu estou assim, nesses períodos assim de estresse maior, eu intensifico, faço de 15 em 15 dias e tal, e eu percebo que essa coisa me equilibra bastante. Por que a acupuntura funciona tão bem quando estamos cuidando do corpo? A acupuntura ela funciona tão bem porque ela promove o que a gente chama de homeostase do organismo. A homeostase é o equilíbrio fisiológico do corpo, o funcionamento correto dos órgãos internos e do sistema nervoso central e periférico. E por que conseguimos esse equilíbrio com agulhinhas? O mecanismo de ação da acupuntura é muito complexo, tá? Mas basicamente ela vai restaurar a função de cada órgão. Por exemplo, nós temos pontos que promovem o funcionamento correto do sistema imunológico. Tem ponto que atua sobre o coração, equilibrando a pressão arterial, no caso de um paciente hipertenso, por exemplo, e muitas outras funções. Um conhecimento milenar que se aplica tão bem aos dias de hoje. Né? Isso, a gente trata tanto de uma maneira tradicional, desequilíbrio energético desse paciente, por exemplo, uma estagnação do fígado, uma deficiência do baço ou do rim, mas a gente trata ele de uma maneira científica também, porque hoje em dia a gente já sabe como ocorre o funcionamento, o mecanismo de ação da acupuntura no organismo.
A acupuntura ela pode ser usada para basicamente todos os casos, mesmo para aquelas doenças que seriam incuráveis, ela pode ter um efeito paliativo e trazendo qualidade de vida para esse paciente. Então, em alguns casos, a gente vai poder curar e tratar realmente esse paciente, mas em outros casos, por exemplo, um paciente com câncer, o tratamento vai ser basicamente paliativo. Controle da dor, controle do enjoo que ele possa sentir, os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, cada caso é um caso, tudo depende de cada um. Uma terapia que eu recomendo muito são as massagens, a massoterapia, porque a massagem traz muito prazer, traz muito relaxamento e, ao mesmo tempo, assim, ajuda. Assim, existem alguns trabalhos mostrando que ela ajuda a melhorar algumas funções orgânicas, por exemplo, ajuda no movimento dos intestinos, sabe? Ajuda a regular o tônus muscular, várias coisas que são importantes nos dias de hoje para a gente quebrar o estresse. Mas é claro que depende muito de cada indivíduo, né? Tem gente, por exemplo, que tem resultados maravilhosos com homeopatia, então isso tem a ver com aquele conceito da reconexão, né? Então, assim, se você pensar numa medicina complementar que ajuda a reconexão, a gente poderia citar a homeopatia. E os florais de Bach, doutor? Eles foram desenvolvidos por um psiquiatra, né? E o Eduard Bach era um psiquiatra. Então, eles estão muito mais na esfera psicoemocional do que na esfera física, né? Mas é claro que a esfera psicoemocional ela é fundamental para o bem-estar. Então é claro que se você estiver mal, estiver angustiado, estiver com algum tipo de sintomatologia, você pode tentar uma terapia floral. E a medicina ayurvédica também vem ganhando um espaço considerável do lado de cá do planeta, né, doutor? A medicina ayurvédica, ela tem uma característica em função assim do seu detalhamento e da sua complexidade que a coloca ombro a ombro com a medicina chinesa. Então, ela usa yoga, ela usa massagem, ela usa ervas, ela usa exercícios, enfim. E quando você coloca essas coisas todas em conjunto e aponta essas coisas todas para um equilíbrio, vamos dizer assim, uma direção, em geral, o resultado que você consegue é muito bom, entendeu? Assim, e é um resultado assim, sabe, mais voltado para o equilíbrio, mais voltado para o bem-estar, mais voltado para o prazer de viver. E isso no fundo, o prazer de se cuidar, né? Eu sou Rosa Nepomuceno, tenho 58 anos, sou do interior de São Paulo, já estou acariocada há 30 anos e descobri o prazer de me cuidar na infância já, através do quintal da minha casa, da horta, das ervas que minha família usava e acabei me afeiçoando bastante a esse mundo das ervas e especiarias e escrevi 2 livros sobre o assunto. Rosa, como é que você descobriu o prazer de se cuidar? Olha, eu acho que isso é berço, porque eu fui criada no interior de São Paulo. Então, o interior tem um outro tipo de vida, né? Por exemplo, uma criança está com verme, ou com dor de barriga, ou com resfriado, ou com tosse, ninguém corre para a farmácia. Se você não tiver um quintal em casa, você corre para o vizinho. Você tem um hortelã, você tem um poejo, você tem um louro aí para me arrumar. Então, eu fui criada assim. Eu não lembro da minha casa de meu pai tomar um antibiótico, minha mãe um anti-inflamatório. As pessoas tinham mais paciência para esperar a natureza agir. Hoje as pessoas não têm paciência. Acho que é muito fácil na farmácia, compra um remédio e toma. Pode até melhorar, mas você cria um hábito que não é um hábito saudável. O saudável aí quer dizer inteligente. Porque você tem que dar chance ao corpo de reagir com menos efeitos colaterais. O que as ervas brasileiras ou as ervas mais populares que a gente conhece não podem me dar, as ervas chinesas me dão. As raízes, as flores, né? As sementes. Então, a fitoterapia, tanto a brasileira quanto a asiática, ela aproveita tudo que a natureza lhe dá, até um capinzinho.
quente, suave, aromático e com propriedades medicinais. O costume de tomar chá veio da China. Monges budistas que foram estudar voltaram ao Japão trazendo o chá como bebida medicinal. Foi o monge Eusai que, no século XIII, destacou os efeitos benéficos. O chá tem um poder milagroso de prolongar a vida. Onde quer que se cultive chá, longa vida esta pessoa terá. Foi na Inglaterra, no século XVI, que o gosto pelo chá se espalhou pelo mundo ocidental. Artigo de luxo, símbolo de riqueza, o chá, que aqueceu os operários ingleses na Revolução Industrial, não demorou a cair no gosto popular. Quente ou gelado, hoje o chá é bebida apreciada em todo o mundo. O Dr. Botsaris aconselha beber chá 2 vezes ao dia, de manhã e ao deitar, para fazer uma limpeza interna do organismo. O chá verde, de propriedades antioxidantes, previne doenças do coração. As folhas do chapéu de couro, que tem poderes diuréticos, reduzem o ácido úrico no sangue. Já o cabelo de milho ajuda a controlar a pressão arterial, além de proteger o fígado. Diz uma lenda que o imperador Shennong, que foi quem descobriu o chá verde, que um dia caiu uma folha na bebida quente dele e deu um sabor especial, e ele percebeu que fazia bem à saúde, que estava à disposição, e com isso dividiu isso com seus súditos, né? E hoje em dia a gente sabe que o chá tem ações tipo previne aterosclerose, previne câncer, principalmente do tubo digestivo, é uma bebida estimulante, é uma bebida interessante. Eu fiz uma comparação entre a etnomedicina brasileira e chinesa e vi que tinha, assim, uns 70% de correspondência. Então, por exemplo, algumas funções você encontra em todas elas, por exemplo, sudoríficas para gripe, sabe, que provoca sudorificação, você encontra plantas para asma, você encontra plantas diuréticas, você encontra plantas tônicas, você encontra. Então, existe uma correlação entre as medicinas tradicionais, alguma correlação existe. Podemos considerar o chá um alimento? O chá, ele está, inclusive, hoje em dia, dentro da legislação brasileira, classificado pela Anvisa como alimento, né? Inclusive, o chá verde, vários chás estão classificados assim: hibisco, camomila, erva doce, canela. Agora, é claro que, dependendo da quantidade que você está tomando e da concentração que você põe à planta, ele começa a ter um outro efeito que não é um benefício passageiro, isso é um efeito mais intenso, e aí ele fica uma característica mais de medicamento. Existem tantos aspectos para a gente cuidar, né? Do corpo, da mente. Como é que você equilibra tudo isso? Qual é a sua receita? Eu acho que a minha receita é a receita mais antiga do mundo, né? O meu avô, que era professor de latim, ele sempre dizia mens sana in corpore sano, né? A mente sã em corpo são. Você pensa melhor se você está melhor, está mais disposto, né? Se você está mais equilibrado, porque as pressões do dia a dia são muitas, então a gente está o tempo todo se ajustando, né? Dou uma caminhada, outro dia eu faço hidroginástica, eu estou começando meditação, eu faço alongamento, eu dou risada, escuto música, faço fitoterapia, tomo alopatia também, vitaminas quando é necessário. A vida na cidade grande é uma vida que exige muito, né? E a responsabilidade com a gente mesma ficou mais urgente. Se você não se cuidar, você não aguenta o tranco. Qual é a vantagem, Ricardo, de descobrir esse prazer, o de se cuidar, dentro da sua experiência pessoal? Eu acho que a gente tem aqueles efeitos imediatos, que é a coisa que a gente tem muito mais disposição para fazer tudo, para trabalhar, para se divertir, para viajar. E tem essa coisa do que a gente sabe que vai estar preparando e sedimentando uma estrada aí para o futuro que vai ser bastante benéfica para a gente.
Atividade. Apoio Centro. Viva de A a Zinco. Acabar com o conflito armado é prioritário, mas há outros temas importantes no cenário político colombiano. A crise entre o presidente Uribe e a justiça e a sucessão presidencial. O que mudou nas condições sociais do país, nas condições de pobreza e de desigualdade extrema, que há 44 anos permitiam a criação da guerrilha? Sem Fronteiras, de quinta para sexta, 00:30. O ministro Miguel Jorge afugenta as avaliações pessimistas dos economistas, contando que as empresas brasileiras estão investindo como nunca. Confira. Espaço Aberto com Miriam Leitão. Hoje, 21:30. O bordado do Piauí enche de cores a Caatinga. As bordadeiras de Dom Inocêncio aprenderam a colorir o sertão. Uma cidade onde quase todos os moradores são parentes. O último registro de roubo por aqui foi em 2005. A música do Reisado lançada em CD. Via Brasil, hoje, 19:30. Globo News, sempre que for preciso. Nas pistas. Vamos ver a bandeira brasileira, Na água. Covardia não combina com você. No ar. O Brasil continua lutando. Acabou! O Brasil ganhou! As conquistas dos nossos heróis olímpicos. Rodrigo Pessoa e a primeira medalha de ouro do hipismo. E o esporte que virou paixão nacional, o vôlei. O Brasil é medalha de ouro no voleibol. Não perca a aventura brasileira nas Olimpíadas, aqui na Globo News. Último programa, domingo, 27 de julho, 11:00. Apoio Pfizer. Conheça o programa que ajuda você a cortar um hábito. Ford Fusion. Quem dirige fez por merecer. Nossa Caixa, o Banco de São Paulo. E Neusaldina, dor de cabeça? Chama Neuza. Cidades e soluções. Ideias e técnicas que respeitam a natureza. Mudam para melhor a vida de muita gente e ainda dão lucro e geram empregos. Cidades e soluções para abrir nossos olhos, mudar comportamentos e incentivar transformações. Com André Trigueiro, todo domingo, 21:30, aqui na Globo News. Netilar apresenta Cyberanjo, o anjo da guarda do seu computador. Enquanto você troca e-mails, baixa música, utiliza o Internet Banking e navega na web, o Cyberanjo protege contra vírus, hackers e mensagens indesejadas. Enquanto seus filhos estão na rede, o Cyberanjo impede que eles acessem conteúdos impróprios. E com atualizações online constantes, ele está 24 horas ao lado da sua família. Netilar Cyberanjo. Peça já o seu. Não perca Noite